Você reza há anos, talvez décadas, todo dia as mesmas palavras. Pai Nosso, Ave Maria, orações que aprendeu quando criança, e no fundo, bem no fundo, você sente que nada muda, que suas palavras sobem e batem num teto invisível, que Deus não responde, ou pior, que Deus não ouve. Rudolf Steiner passou 40 anos estudando a ciência espiritual, não a religião, a ciência. E ele descobriu algo que a igreja jamais ensinou. Existe um passo obrigatório antes. Um preparo espiritual. Sem ele, suas palavras nunca atravessam a barreira astral, nunca alcançam o divino. Ficam presas, ecoando no vazio. Hoje vou te mostrar exatamente o que Steiner descobriu. O que você precisa fazer antes de abrir a boca para orar. E por que a igreja escondeu isso por 2000 anos? Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental. Algo que vai mudar completamente sua percepção sobre oração. Você não é apenas um corpo físico. Steiner ensinou que todo ser humano possui 4 corpos. O corpo físico é o que você vê no espelho. Carne e osso, matéria densa. O corpo etérico é sua camada de energia vital. É ele que mantém você vivo, que faz seu coração bater, que permite que suas células se regenerem. O campo emocional é onde vivem suas emoções, seus desejos, seus medos, suas memórias e a essência divina, a centelha divina em você, o Cristo cósmico que habita cada ser humano. Quando você ora, suas palavras precisam atravessar esses 4 níveis, da matéria densa até o espírito puro. E aqui está o problema. Quando você começa a orar com o campo emocional em tumulto, suas palavras ficam presas nesse nível. Elas não sobem, não alcançam a essência divina, muito menos o divino. A grande maioria das pessoas ora assim, com a mente agitada, com o coração perturbado, com medo, com cobrança, com expectativa. E essas emoções criam uma espécie de névoa densa ao redor do campo emocional, uma barreira, um bloqueio. Steiner chamava isso de opacidade astral. Quando o campo emocional está opaco, a luz espiritual não atravessa e a oração fica presa, como uma carta que nunca chega ao destinatário. Agora entenda o que a igreja fez. No ano 325, no Concílio de Nicéia, os líderes religiosos decidiram o que seria ensinado ao povo e o que seria escondido. Eles tinham um problema. Se as pessoas soubessem que podiam se conectar diretamente com Deus, não precisariam da igreja, não precisariam de padres, não precisariam de intermediários. Então, eles removeram os ensinamentos sobre preparo espiritual, sobre silenciamento interno, sobre limpeza do campo emocional e criaram a oração mecânica. Repita essas palavras. Faça o sinal da cruz. Ajoelhe-se e espere que Deus ouça. Mas Deus sempre ouviu. O problema nunca foi Deus. O problema era a linha de comunicação. Estava cortada, estava bloqueada, e ninguém ensinava como desbloqueá-la. Rudolf Steiner recuperou esse conhecimento. Não inventou, recuperou. Das tradições esotéricas que sobreviveram nas sombras, dos gnósticos que foram perseguidos e mortos, dos templários que foram queimados vivos, dos Rosa-Cruzes que mantiveram o conhecimento em segredo, e dos padres do deserto, aqueles monges que viviam nas cavernas do Egito no século IV. Eles praticavam o silêncio interior antes de qualquer oração. Chamavam de resíquia, quietude sagrada, um estado onde a mente para, onde o coração abre, onde o divino pode finalmente entrar. A igreja oficial considerou isso heresia.
Mandou queimar os escritos, perseguiu os praticantes, porque se todos soubessem fazer isso, não precisariam de igreja. Mas o conhecimento sobreviveu. Passou de mestre para discípulo, de século em século, até chegar a Steiner. Ele codificou tudo em um método prático, um método que qualquer pessoa pode usar, hoje, agora, antes de cada oração. Mas primeiro, deixa eu te contar o que acontece quando você ora sem preparo. Suas palavras saem da boca, vibram no ar e encontram o campo emocional. Se o campo emocional está agitado, as palavras se dispersam, como luz passando por um prisma quebrado, fragmentam-se, perdem força, perdem direção e caem, voltam para você. Carregadas de frustração, porque a oração que não sobe, desce. E quando desce, traz consigo a energia do pedido não atendido, a energia da carência, da falta, do desespero, e isso alimenta o ciclo. Você ora mais, com mais desespero, com mais carência, e menos resultado obtém. É um ciclo vicioso que a igreja nunca explicou como quebrar. Porque se explicasse, você não voltaria todo domingo, não pagaria o dízimo, não dependeria dos padres para interceder por você. Mas Steiner explicou, e agora eu vou te mostrar. O primeiro passo antes de orar é o silenciamento do campo emocional. Não é meditação no sentido comum, não é esvaziar a mente, é algo mais específico. É observar seus pensamentos sem se identificar com eles. Steiner chamava isso de consciência testemunha. Você senta em silêncio, fecha os olhos e observa. Os pensamentos vêm. Você não luta contra eles, não tenta expulsá-los, apenas observa. Como se fossem nuvens passando no céu. Você é o céu, não as nuvens. Esse simples ato de observação cria uma separação entre você e seus pensamentos, entre você e suas emoções, entre você e seu campo emocional agitado. E nessa separação surge um espaço de silêncio, um espaço de clareza, um espaço onde a luz espiritual pode passar. Steiner descreveu esse espaço como o limiar entre o mundo material e o mundo espiritual. É interessante. Os místicos de todas as tradições conheciam esse limiar. Os sufis chamavam de fana, os budistas de sunyata, os cristãos primitivos de kenosis, esvaziamento, morte do ego temporária, para que algo maior possa entrar. Mas a igreja institucionalizada removeu essa prática, substituiu pelo ritual externo, pela repetição de fórmulas, pela obediência ao sacerdote. E milhões de pessoas passaram séculos orando sem jamais cruzar esse limiar, sem jamais experimentar a verdadeira conexão. 5 minutos, apenas 5 minutos dessa prática antes de orar, transforma completamente a qualidade da sua oração. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque o campo emocional luta. Ele não quer ser silenciado. Ele se alimenta de agitação, de drama, de preocupação. Então, quando você tenta silenciá-lo, ele resiste. Manda mais pensamentos, mais preocupações, mais urgências. Tenho que resolver isso, tenho que pensar naquilo, não tenho tempo para ficar parado. Isso é o campo emocional lutando para manter o controle. E é exatamente por isso que o silenciamento é tão poderoso. Porque cada vez que você observa um pensamento sem reagir a ele, você enfraquece o domínio do campo emocional, você fortalece a essência divina, você limpa o canal. Rudolf Steiner dizia que 3 semanas dessa prática diária criam uma mudança permanente na estrutura do campo emocional. Ele se torna mais transparente, mais permeável à luz. E as orações começam a subir.
Rudolf Steiner observou isso clarividentemente. Ele podia ver o campo emocional das pessoas, via quando estava opaco, denso, escuro, e via quando começava a clarear, a se tornar luminoso, a permitir a passagem da luz espiritual. Em suas palestras em Dornach, ele descrevia o processo com precisão científica. O campo emocional de quem pratica o silenciamento muda de cor, das cores turvas e agitadas para tons mais claros, mais suaves, mais luminosos. E quando essa transformação acontece, a oração muda completamente. Deixa de ser um grito no escuro, passa a ser uma conversa íntima com o divino. O segundo passo é o que Rudolf Steiner chamava de descida ao coração espiritual. Existe uma diferença entre o coração físico e o coração espiritual. O coração físico bombeia sangue. O coração espiritual é o centro da essência divina. É o lugar onde o Cristo cósmico habita em você. Depois de silenciar o campo emocional, você direciona sua atenção para o centro do peito, não o coração físico. Um pouco mais ao centro, um pouco mais profundo. E lá você encontra uma chama, uma luz dourada, que sempre esteve ali, esperando você notar. Essa luz é o Cristo em você, não o Jesus histórico, o Cristo cósmico, a força divina que permeia o universo e habita cada ser humano. Quando você ancora sua consciência nessa luz, algo extraordinário acontece. Você deixa de orar como um mendigo pedindo esmola e passa a orar como um filho reconhecendo o Pai. A frequência muda, a qualidade muda, o canal se abre. Rudolf Steiner comparava isso à diferença entre bater na porta de fora e abrir a porta de dentro. A maioria das pessoas bate. Por favor, abre. Por favor, me atende. Por favor, me ouve. Mas a porta só abre de dentro. Você é que precisa abrir. Porque Deus já está lá, esperando, sempre esteve. A resistência nunca veio do lado de lá. A resistência sempre esteve do lado de cá. No seu campo emocional agitado, na sua mente barulhenta, na sua falta de preparo. E quando você finalmente para, silencia, desce ao coração. A porta se abre. Não porque Deus decidiu abrir, mas porque você finalmente deixou de bloquear. O terceiro passo é a declaração, não o pedido. A declaração. Existe uma diferença fundamental. O pedido vem da carência, do eu não tenho, do eu preciso, do me dê. A declaração vem da plenitude, do eu reconheço, do eu aceito, do eu alinho. Rudolf Steiner ensinava que a oração mais poderosa não pede nada. Ela declara. Declara a conexão. Declara a presença. Declara a união. Quando você diz, eu sou, você não está pedindo para ser algo. Você está reconhecendo o que já é. Você está ativando a memória espiritual, a memória da essência divina, a memória da sua origem divina. E essa ativação abre portas que nenhum pedido jamais abrirá. Mas calma, porque o que vou revelar agora vai mudar tudo o que você pensava sobre oração. Rudolf Steiner descobriu que existe um momento específico do dia em que o campo emocional naturalmente se acalma. Um momento em que a barreira se torna mais fina. Um momento em que o canal para o divino se abre espontaneamente. E não é quando você acorda, não é antes de dormir. É no momento exato entre acordado e dormindo. Aquele instante em que você ainda está consciente, mas o corpo já começou a relaxar. Quando os músculos soltam, quando a respiração desacelera, quando a mente começa a flutuar. Os cientistas modernos chamam esse estado de ondas θ. É um estado cerebral específico, mensurável, verificável, entre 8 e 4 Hz.
exatamente onde a criatividade flui, onde as intuições surgem, onde a conexão espiritual acontece. Rudolf Steiner sabia disso 100 anos antes dos neurocientistas provarem. Ele chamava de limiar do sono, o portal entre os mundos. Nesse momento, o campo emocional está naturalmente silenciado. As defesas estão baixas, o canal está aberto, e qualquer declaração feita nesse estado tem um poder multiplicado. Os mestres das escolas esotéricas sempre souberam disso. Por isso faziam suas práticas na fronteira do sono. Por isso, os monges acordavam de madrugada, não para sofrer, para aproveitar esse momento, quando o véu entre os mundos é mais fino, quando a comunicação flui sem obstáculos, quando o divino pode tocar o humano. A Igreja transformou isso em penitência. Acordar cedo para sofrer por Deus. Mas o propósito original era outro. Era tecnologia espiritual. Era ciência do sagrado. Era método para maximizar a conexão. Agora você entende por que suas orações parecem não funcionar? Você ora no momento errado, da forma errada, com o preparo errado, ou melhor, sem preparo nenhum, e espera que funcione. É como tentar fazer uma ligação com o telefone desligado e reclamar que ninguém atende. O problema não é quem você está tentando ligar. O problema é o seu aparelho. Está desconectado. Rudolf Steiner passou anos desenvolvendo exercícios para reconectar esse aparelho, para limpar o canal, para abrir a linha, e ele deixou tudo documentado. Nas palestras que deu em Dornach, nos livros que escreveu, nos exercícios que ensinou aos seus alunos mais próximos. Mas esse conhecimento foi suprimido, não pelos nazistas que queimaram o Goetheanum, não pelos críticos que o chamavam de charlatão, pelo simples desinteresse de uma sociedade que prefere rezar mecanicamente a fazer o trabalho real. Porque o trabalho real exige esforço, exige disciplina, exige prática diária. É mais fácil repetir palavras e esperar que algo aconteça. É mais fácil terceirizar a responsabilidade para Deus. Se não funcionou, Deus não quis. Se funcionou, Deus atendeu. Em nenhum dos casos você precisa mudar. Em nenhum dos casos você precisa fazer o trabalho interno. Mas essa é a mentira. A grande mentira da religião institucionalizada. Você sempre foi responsável. Você sempre teve o poder. Você sempre teve o canal. Só precisava aprender a usá-lo. E ninguém ensinou. Até agora, deixa eu te contar sobre uma mulher que conheci em uma palestra. Vou chamá-la de Helena. Helena rezava o rosário todo dia há 42 anos. Desde os 18 anos de idade. Nunca pulou um dia. Nunca, nem quando o marido faleceu, nem quando o filho adoeceu, nem quando ela mesma recebeu o diagnóstico de câncer, 42 anos de oração diária. E ela me disse, com lágrimas nos olhos, nunca senti nada, nunca. Rezo porque tenho fé, porque acredito que Deus ouve, mas nunca senti a presença, nunca tive uma resposta clara. Nunca experimentei o que os santos descrevem. 42 anos, mais de 15.000 orações e nenhuma conexão real. Quando expliquei para ela o que Rudolf Steiner descobriu, ela chorou, não de tristeza, de alívio, porque finalmente entendia. Não era culpa dela, não era falta de fé, era falta de preparo. Ninguém tinha ensinado, nem os padres, nem os catequistas, nem os livros religiosos. Todos ensinavam as palavras. Ninguém ensinava o preparo. Helena começou a praticar o método de Rudolf Steiner. 5 minutos de silenciamento antes de cada oração. Descida ao coração espiritual. Declaração em vez de pedido. No começo foi difícil. Ela me disse que os primeiros dias foram de luta. O campo emocional resistia.
A mente disparava pensamentos, preocupações, listas de tarefas, memórias, tudo para evitar o silêncio. Mas ela persistiu, cada dia um pouco mais fácil, cada dia um pouco mais profundo, até que, na segunda semana, algo começou a mudar. Ela conseguia alcançar o silêncio mais rapidamente. Conseguia sentir a presença no peito. Conseguia permanecer mais tempo naquele estado. Em 3 semanas, ela me ligou. Aconteceu, ela disse. Pela primeira vez em 42 anos, eu senti a presença, senti que estava sendo ouvida, senti que não estava sozinha. 3 semanas, depois de 42 anos, o que mudou? Não foi Deus. Deus sempre esteve lá. O que mudou foi ela. A forma como ela se preparava, a forma como ela se conectava, a forma como ela abria o canal. E esse é o ponto. Você pode passar a vida inteira orando, repetindo palavras, seguindo rituais e nunca experimentar a conexão real. Ou pode aprender o método, fazer o preparo, limpar o canal e, em semanas, experimentar o que alguns nunca experimentam em décadas. A escolha é sua. O conhecimento está aqui. A prática depende de você. Mas espera, porque ainda não te contei a parte mais importante. O que acontece quando o canal finalmente se abre? Quando a oração atravessa a barreira astral? Quando suas palavras alcançam o divino? Rudolf Steiner descreveu isso com precisão científica. Quando a oração sobe, ela não vai para um lugar. Ela entra em ressonância com o campo etérico da Terra, com as hierarquias espirituais, com o Cristo cósmico. E essa ressonância cria uma resposta, não em palavras, não em visões dramáticas, em frequência. Você sente uma paz que não vem de fora, uma certeza que não vem da lógica, uma presença que não vem de outro ser, vem de dentro, da essência divina, do Cristo que habita em você. E quando isso acontece, você sabe, sem dúvida, sem questionar. Você sabe que foi ouvido, que está conectado, que não está sozinho, mas tem mais. Rudolf Steiner descobriu que a oração que atravessa o canal não apenas conecta, ela transforma. O corpo etérico muda, se fortalece, se purifica. As larvas astrais que se alimentavam da sua energia são dissolvidas. Steiner explicava que o mundo astral está cheio de seres, entidades que se alimentam de energia emocional, medo, raiva, desespero. Quando você ora com essas emoções, você alimenta essas entidades e elas se apegam a você, drenam sua energia, dificultam sua evolução. Mas quando a oração atravessa limpa, essas entidades não conseguem se alimentar e se afastam. O campo astral se purifica. Os bloqueios que impediam sua evolução são removidos. Os padrões kármicos que se repetiam começam a se dissolver. Uma oração real vale mais que 1000 orações mecânicas. Uma conexão verdadeira muda mais que anos de repetição vazia. E isso não é magia. É ciência espiritual. É mecânica do invisível. É tecnologia do sagrado. Agora vou te dar o protocolo completo. O método de 3 passos que Steiner ensinava, para que você possa aplicar hoje, agora. Antes da sua próxima oração. Passo 1. Silenciamento do campo emocional. Sente-se em um lugar calmo. Feche os olhos. Respire lentamente. 4 segundos para inspirar. 4 segundos para segurar. 4 segundos para expirar. 4 segundos para pausar. Essa respiração quaternária sincroniza os 4 corpos: físico, etérico, astral, essência divina. Depois de algumas respirações, comece a observar. Seus pensamentos virão. Não lute contra eles.
Não tente expulsá-los, apenas observe. Diga mentalmente: eu vejo esse pensamento, eu não sou esse pensamento. Cada vez que você faz isso, você cria distância entre você e o campo emocional, entre você e a agitação. 5 minutos dessa prática são suficientes. No início, pode parecer difícil, os pensamentos vão insistir, o corpo vai querer se mexer, a mente vai querer fazer outra coisa. Isso é resistência. É normal. É esperado. Não significa que você está falhando. Significa que você está começando. Com o tempo, fica mais fácil. O campo emocional aprende. A mente acalma. O silêncio vem naturalmente. Passo 2. Decida ao coração espiritual. Depois de silenciar o campo emocional, direcione sua atenção para o centro do peito. Não o coração físico. Um pouco mais ao centro. Um pouco mais profundo. Imagine uma luz dourada ali. Uma chama pequena, eterna, que sempre esteve ali. Essa é a sede do Cristo em você, a essência divina, a centelha divina. Não precisa visualizar nada complexo, apenas sinta a presença, o calor, a luz. Permaneça nessa consciência por alguns minutos. Quanto mais tempo, mais forte a conexão. Quanto mais frequente, mais natural o acesso. Passo 3. Declaração. Agora você está pronto para orar, mas não vá para o pedido, vá para a declaração. Em vez de dizer, Deus me dê isso, diga, eu reconheço que isso já existe em mim. Em vez de dizer, Deus me cure, diga, eu ativo a cura que o Cristo em mim já possui. Em vez de dizer, Deus me proteja, diga, eu reconheço a proteção que sempre esteve disponível. A diferença é sutil, mas poderosa. O pedido parte da carência, a declaração parte da plenitude. O pedido espera que algo venha de fora, a declaração ativa o que já existe dentro. E quando você declara a partir do coração espiritual, com o campo emocional silenciado, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se alinhar. Não porque Deus obedeceu ao seu pedido, mas porque você se alinhou com a vontade divina. E a vontade divina sempre foi que você estivesse completo, sempre foi que você estivesse conectado, sempre foi que você soubesse quem realmente é. Agora, preciso te alertar sobre as armadilhas, porque existem forças que não querem que você faça isso. Rudolf Steiner chamava de Lúcifer e Ahriman, duas forças cósmicas, opostas, mas igualmente perigosas. Lúcifer vai te tentar com experiências dramáticas, visões, sensações, exaltação espiritual. Ele quer que você se perca no espetáculo, que confunda fenômeno com essência, que troque conexão real por show espiritual. Se você começa a ter experiências muito intensas, muito rápido, desconfie. Pode ser Lúcifer, pode ser o ego espiritual querendo se exibir. A verdadeira conexão é sutil, é simples e quieta. Ahriman vai te tentar com dúvida. Isso não funciona. Você está perdendo tempo. Não existe nada disso. É tudo imaginação. Ele quer que você desista, que volte para a oração mecânica, que abandone o trabalho interno. Se você começa a ter muita dúvida muito rápido, desconfie. Pode ser Ahriman. Pode ser a resistência do campo emocional que não quer perder o controle. O caminho do meio é Cristo. Nem exaltação, nem dúvida. Presença, simplicidade, constância. E agora o mais importante, se você chegou até aqui, não é por acaso. Você foi guiado. Seu anjo guardião te trouxe até esse conhecimento, porque sua essência divina está pronta. Pronta para sair da oração mecânica, pronta para entrar na comunhão real, pronta para experimentar o que sempre esteve disponível,
mas nunca foi ensinado. Esse conhecimento que acabei de compartilhar não está em nenhum catecismo. Não está em nenhuma homilia de domingo. Não está nos cursos de formação religiosa. Está nos arquivos de Rudolf Steiner, nas palestras que ele deu em Dornach, nos exercícios que ele transmitiu aos iniciados. E agora está aqui, disponível para você, gratuitamente, porque esse conhecimento não pode ter preço. Ele pertence à humanidade, foi suprimido por 2000 anos. É hora de devolvê-lo. Se esse vídeo tocou sua essência, se você sentiu que algo mudou em você enquanto assistia, se você reconheceu verdades que sempre soube, mas nunca ouviu, então faça parte dessa missão. O Super Thanks ali embaixo não é só uma doação, é uma declaração. É você dizendo que esse conhecimento precisa continuar, que mais pessoas precisam ouvir, que a verdade de Rudolf Steiner merece ser preservada. Cada contribuição permite mais pesquisa, mais vídeos, mais revelações, sem patrocinadores que censurem, sem anunciantes que limitem, apenas verdade, pura, direta, como Rudolf Steiner ensinou. Agora vou te dar o exercício final, o exercício de integração, que você pode fazer nos próximos 21 dias, para transformar o que aprendeu em prática permanente, dia 1 a 7. Foque apenas no silenciamento, 5 minutos antes de cada oração, observando pensamentos, criando distância. Não se preocupe com os outros passos ainda. Domine o primeiro, dia 8 a 14. Adicione a descida ao coração. Depois de silenciar, direcione a atenção ao centro do peito. Sinta a luz, sinta a presença. Permaneça alguns minutos, dia 15 a 21. Adicione a declaração. Depois de silenciar e descer ao coração, faça sua oração, mas em forma de declaração, não de pedido. 21 dias, 3 semanas. Esse não é um número aleatório. Rudolf Steiner sabia que 21 dias é o tempo necessário para criar um novo hábito no corpo etérico, para reprogramar os padrões energéticos, para estabelecer uma nova forma de ser. É suficiente para criar um novo padrão, para reprogramar o campo emocional, para abrir permanentemente o canal. Depois disso, o preparo se torna natural, automático. Você nem precisa mais pensar. O silêncio vem, a descida acontece, a declaração flui e a conexão se estabelece. Como sempre deveria ter sido, 7 sinais de que está funcionando. Primeiro, você começa a sentir uma paz inexplicável durante a oração. Não vem de fora, vem de dentro, é profunda, é real. Segundo, seus pensamentos se acalmam mais rapidamente. O que antes levava 10 minutos passa a levar 2. O que antes era luta, vira entrega. Terceiro, você começa a receber intuições, respostas que vêm de dentro, clareza sobre decisões, direção sobre caminhos. Quarto, sincronicidades aumentam, coincidências significativas, portas que se abrem, pessoas que aparecem no momento certo. Quinto, seus sonhos mudam, ficam mais lúcidos, mais significativos, às vezes com mensagens claras. Sexto, você sente uma presença durante a oração, às vezes fora dela, uma certeza de que não está sozinho. Sétimo, a necessidade de pedir diminui. Você percebe que já tem, que sempre teve, que só precisava reconhecer. Esses sinais não vêm todos de uma vez. Vêm gradualmente, conforme você pratica, conforme o canal se abre, conforme a conexão se fortalece. Agora quero ouvir de você. Quantos anos você reza sem sentir conexão real? 10 anos, 20, 40 como Antônia. Escreve nos comentários. Não para se expor, para se comprometer.
Quando você escreve, você firma um compromisso público com você mesmo, com sua evolução espiritual, com a transformação que você merece. E daqui a 21 dias, volta aqui, conta o que mudou, conta como foi. Porque você vai ter uma história para contar. Disso eu tenho certeza, porque o método funciona, sempre funcionou, para todos que praticaram de verdade, com constância, com disciplina, com fé. Não fé cega, fé baseada em conhecimento, fé baseada em ciência espiritual, fé baseada na verdade que Rudolf Steiner revelou e que a igreja escondeu por 2000 anos. Você não precisa mais bater na porta. A porta já está aberta. Sempre esteve. Você só precisa aprender a entrar. E agora você sabe como. A oração que você vai fazer hoje à noite será diferente. A conexão que você vai experimentar será nova. A presença que você vai sentir será real, porque você não vai mais orar como mendigo. Vai orar como filho, como herdeiro, como quem reconhece o que sempre foi. Centelha divina, Cristo encarnado, Deus em forma humana, experimentando a si mesmo através de você. Essa é a verdade que Rudolf Steiner ensinou. Essa é a verdade que a igreja escondeu. Essa é a verdade que agora é sua. Use-a bem, pratique com constância, transforme sua vida e ajude outros a fazer o mesmo, porque essa é a missão. Despertar, conectar, transformar, um coração de cada vez, uma alma de cada vez, uma oração de cada vez, até que o mundo inteiro se lembre de quem realmente é, que cada pulsação do nosso ser ressoe com a verdade, que vibra em cada átomo do universo. Que a chama da compaixão acenda em cada coração, dissipando a escuridão da ignorância, que cada prece, cada mantra, cada pensamento elevado se torne um farol, guiando a humanidade de volta à sua essência divina. Que, como ensinou Rudolf Steiner, a oração não seja apenas uma repetição mecânica de palavras, mas um ato consciente, um mergulho profundo em nossa própria alma, um despertar para a nossa verdadeira natureza, que a lembrança da nossa conexão com o todo se manifeste em cada ação, em cada escolha, em cada instante de nossas vidas, e assim, um coração de cada vez, uma alma de cada vez, uma oração de cada vez, o mundo se lembrará.